Então, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né? Dependendo de onde você esteja nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, doutor Décio, aí no Brasil. É uma alegria imensa poder recebê-lo novamente aqui na Holanda, mesmo que virtualmente. Né? Saudades dos nossos congressos presenciais. E esse evento é organizado pelo NRSP, a Federativa Espírita Holandesa. Meu nome é Maria Moraes e eu faço parte da organização, né, da diretoria desta organização. O NRSP tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acesse o nosso site, www.nrsp.nl. O NRSP, em parceria com a AME Internacional, realiza anualmente o Congresso de Medicina e Espiritualidade, mas, como vocês sabem, a pandemia não nos permitiu a organização desses eventos presenciais nos últimos 2 anos. E hoje, o Dr. Décio, integrante da AME Internacional, nosso convidado especial, fecha essa série de palestras que o NRSP organizou em substituição ao Congresso de Medicina e Espiritualidade. Estamos muito gratos pelo Dr. Décio ter conseguido esse tempo em sua agenda e estar conosco até às 16h30, né, para falar de um tema de extrema importância para a nossa saúde mental, os efeitos da prece na saúde. E, para quem ainda não conhece o nosso convidado, algumas notas de sua biografia. Décio Ando Júnior é médico cirurgião do aparelho digestivo e endoscopia. É professor da Faculdade de Medicina da Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso, sul do Brasil. Ele é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Já esteve com a gente aqui algumas vezes, não é uma felicidade imensa tê-lo aqui novamente. Então, dando continuidade, gostaria de lembrar ao público, né, que envie suas perguntas relativas ao tema pelo chat. E, na medida do possível, elas serão respondidas durante a palestra, até o final da palestra. Estaremos aqui, a doutora Décio vai estar com a gente até às 16h30. E, para a nossa harmonização, eu gostaria de convidar Sônia para fazer a prece de abertura. Sônia, a palavra é sua. Obrigada, Maria. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, que viveu por nós, para nos mostrar um caminho mais seguro e luminoso. Envolva-nos, Senhor, com a Tua luz. Aqueça, Senhor, os nossos corações e que o Teu amor permita, Senhor, que tenhamos momentos de paz e reflexão. Te pedimos, Mestre, que nos auxilie a tirarmos de nós mesmos o véu da ignorância, do preconceito e da intolerância que dificultam o nosso entendimento. Pedimos, Senhor, que permita a presença de nossos mentores e benfeitores espirituais, protegendo-nos, esclarecendo-nos e auxiliando-nos o entendimento para que possamos colocar em prática tudo que aqui vamos ouvir do nosso querido Dr. Décio. E assim, Mestre Jesus, com a Tua permissão, iniciaremos essa palestra maravilhosa e abençoada. E fica aqui, Senhor, a nossa gratidão a Ti e o nosso grande obrigada ao nosso querido Dr. Décio. Que assim seja, Jesus, muita luz e paz para todos. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Sônia. Então, por gentileza, mantenha os seus microfones desligados.
Doutor Décio, a palavra é sua. Muito obrigado, Maria. Ontem estava assistindo um programa na TV aí que estava falando da Holanda. Estava lembrando das vezes que nós estivemos aí, né? Uma saudade enorme, né? De poder estar com os irmãos da Europa. Às vezes que a gente teve aí com a doutora Malene, né? Que sempre momentos muito especiais com ela. Assim, me acalentou um pouquinho a saudade de saber que hoje a gente já está conversando, né? Mesmo de longe, pelo menos a gente vê as carinhas dos irmãos, né? Que estão na luta aí, na ponta de lança na Europa, aí, tentando levar a palavra do Mestre Jesus, né? E esse assunto é um assunto assim que eu acho legal falar sobre ele, e todas as vezes que a gente fala sobre a prece, a gente sempre medita um pouquinho sobre nós mesmos, né? Sempre faz uma reflexão interna, porque a prece é uma das ações mais importantes que a gente pode ter. Ela parece tão banal, é uma coisa tão simples, e ao mesmo tempo ela é tão importante e frequentemente mal utilizada por nós, né? Eu queria começar pelo nome, pela palavra, né? Pela etimologia da palavra. Eu realmente gosto da palavra prece. Existem outras formas de expressar a oração ou reza, mas na etimologia da palavra, lá na raiz da palavra, o que ela significa, orar é falar, né? Rezar é dizer, né? E prece é pedir. Então, eu prefiro prece porque a oração ela pode não significar aquilo que a gente está querendo dizer. A reza pode não significar aquilo que a gente está querendo dizer, porque são elementos externos. Você está externando palavras, e isso, o que a gente precisa na prece é externar sentimentos. Por isso que você não precisa abrir a boca para fazer uma prece. Você só precisa abrir o coração. Você abriu o seu coração, você pensou na espiritualidade, você pensou no bem, você pensou em pedir um auxílio, e por isso o pedir da prece é legal. Então, pronto, você já está fazendo a prece. Então, apesar das palavras acabarem funcionando como sinônimo, a gente não vai pegar no pé não é oração, não é reza, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, na própria etimologia da palavra, a gente já vê uma certa diferença, e que é fundamental no conceito do que é fazer uma prece, tá? Se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar a seguinte definição para a prece: ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. Eu amei essa definição, achei muito legal. Porque, primeiro, é um ato íntimo, por isso que não precisa falar. Muitas vezes, a prece falada, ela tem muito mais a ver com você se comunicar com as outras pessoas do que propriamente de você fazer essa comunhão interna. Então, é interessante isso. Agora, nas lives, né? Vamos fazer uma prece. A gente sempre começa com uma prece. A maior parte das pessoas está com os olhos fechados. Por quê? Porque quem está fazendo a oração está convidando cada um dos elementos que estão ouvindo a fazer a sua prece, a ouvir aquelas palavras e realmente acordar em si mesmo os sentimentos que realmente vão fazer a diferença, os sentimentos que realmente vão mudar o padrão, a frequência vibratória dos seus pensamentos, que é o grande efeito da prece. Então, é sempre um ato íntimo. Mesmo quando você faz em voz alta, convidando outras pessoas na sua prece, você está convidando cada uma delas ao seu próprio ato íntimo. Está convidando cada uma delas a comungar com a espiritualidade, cada um de nós comungando com a espiritualidade. Se eu simplesmente ouvir e continuar pensando em outras coisas, então não é uma prece, né? Uma coisa que eu percebi, às vezes quando vai começar a live e alguém está fazendo a prece,
eu estou preocupado com o que eu vou falar, eu não estou fazendo a prece, né? Eu estou pensando no que eu vou falar, eu não vou entrar na vibe, infelizmente. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas é um momento em que eu sempre gosto de chamar, pedir socorro para os meus parceiros, né? Eu peço para a doutora Marlene, eu peço para o doutor Dias da Cruz, eu peço para eles estarem juntos me inspirando. Aí eu estou fazendo a minha prece, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso, que é um ato íntimo, que é para dentro, não é para fora. É alguma coisa em que nós estamos buscando essa comunicação com a divindade, com o transcendente, com o sagrado, tá? Muito bem. É muito interessante porque, assim, quando você vai ler sobre esse assunto, você encontra algumas coisas, teorias, mas que a gente vê que na prática elas acontecem. Por que motivo eu faria uma prece? Por que motivo eu faria essa oração ou essa reza? Bom, tem 3 motivos. Primeiro, para fazer a adoração ou louvor à divindade, no caso, Deus, né? Que, na minha opinião, divindade é sempre a mesma coisa. A gente dá nomes diferentes, mas é sempre a mesma coisa. A gente está falando da causa primária, da origem de todas as coisas. Então, para adorar, para pedir, que tanto é o mais comum, que a prece significa pedir, e para refletir, ou seja, agradecer. Agradecer alguma coisa que a gente conquistou, alguma coisa que aconteceu. Bom, vamos combinar que a gente só pede, né? Aí, na hora da gente pedir, a gente dá sempre, fala, olha, Deus, você que é o máximo aí, então vai dar um louvorzinho, aí pede o que precisa. E geralmente não agradece. Quando acontece, a gente fica todo feliz, obrigado, Jesus, e pronto, já foi. Então, normalmente a gente mais pede do que qualquer outra coisa, né? Uma das vezes que eu estive aí na Europa, quando eu fui lá para a Alemanha, estava com a Elda, ela levou a gente para conhecer Heidelberg, uma cidade lindíssima. E tinha uma igreja ali na central de Heidelberg, uma igreja luterana, e tinha alguém tocando órgão lá dentro, uma música maravilhosa, e nós entramos para assistir, para ouvir. Ele estava ensaiando. Estava eu, a doutora Marlene e a doutora Irvênia, e a Elda. E nós sentamos ali, ficamos um tempo. Na hora que a gente estava saindo, eu vi um quadro branco que tinha uns post-its, umas coisinhas escritas, né? uns bilhetinhos. E eram colados e tinha 3 partes assim do quadro. E aí eu chamei a Elda, falei, Elda, o que é isso aqui? O que está escrito aqui? Ela falou, olha, esse lado esquerdo aqui, esses post-its, é o pessoal louvando. Esse do meio é pedindo e esse do lado direito é agradecendo. Obviamente que o lado do meio estava lotado de post-it, o lado esquerdo quase não tinha, o lado direito tinha alguns. E eu achei interessante aquilo, porque eu falei, olha que legal, né? Quer dizer, a própria igreja, ela faz mensagens rápidas para Deus, né? Vamos agradecer, é a prece expressa, né? Modelo 2021. Então, eu vou lá e escrevo 2, 3 palavrinhas, colo lá, fiz a minha prece. Se na hora que você escreveu, se na hora que você pregou, você estava com o teu pensamento voltado para aquilo, legal. Mas aí isso me fez parar para pensar um pouquinho, né? Porque, assim, a gente está fazendo a prece para Deus, né? A gente pode até falar para Jesus, tanto faz, porque ele é a nossa referência de Deus, né? Tanto que na Igreja Católica tem a Trindade Universal, a Santíssima Trindade, que é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, que é o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que são todos os outros espíritos não identificados e que têm o aspecto positivo, a interferência positiva sobre nossas vidas, que muitas vezes eles chamam de santos, né? Para muitos católicos, o Espírito Santo é uma entidade única, mas tudo bem. Essa Santíssima Trindade, ela representa, eles põem num pacote
tudo representado em uma figura humana que é Jesus. Isso facilita, né? Apesar da gente, no Espiritismo, entender que são 3 coisas completamente diferentes, mas que estão ligadas e têm os mesmos objetivos, então está valendo, né? Então, eu fiquei pensando nisso, eu estou rezando para Deus. Deus precisa que eu louve? Ele precisa que eu fique dizendo, poxa, muito obrigado, como você é legal, nossa, Deus, você é o máximo, você criou tudo. Ele não precisa ser adulado, não precisa. Então eu não vou louvar, eu vou pedir. Você precisa pedir para Deus? Ele sabe melhor do que nós o que a gente precisa. Então, ele não precisa, a gente não precisa pedir. Aliás, com muita frequência a gente pede bobagem. A gente pede coisas que vão ser ruins para nós ou coisas que são irrelevantes, né? A gente pede para Deus ajudar a gente a trocar de carro, pede para Deus ajudar a gente... Não é para ir, não é mesmo, né? Então, também não preciso pedir. Então, eu vou agradecer. Bom, ele também não precisa de gratidão, porque ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, ele não espera nada de nós. Ele sabe exatamente o que a gente pode dar. E ele não precisa que agradeça. Então, Deus não precisa ser louvado, não precisa que se peça e não precisa que se agradeça. Então, não precisa rezar. Bom, ele não precisa, mas nós precisamos. Então, a prece é para nós mesmos. Ela serve para que nós nos lembremos dele, da nossa conexão com ele. Ela é importante para que a gente entre em sintonia com a criação, para que nós nos lembremos que somos criaturas e que fomos criados por ele e que temos nele a nossa esperança de evolução e de felicidade. Então, quando você vai rezar, você reza para você, você que está precisando, não é ele. Essa é uma maneira, assim, que às vezes pode chocar num primeiro momento. Deus não precisa que a gente reze. Mas, gente, isso tem tudo a ver com o princípio básico do Espiritismo, que é a autonomia. No princípio da autonomia, eu não preciso que ninguém me diga nada. E esse Deus que pune, esse Deus que castiga, ele é um Deus heterônomo, é um Deus controlador. É um vírus que colocaram na nossa cabeça para controlar as nossas ações e dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Quem tem que dizer o que você pode e o que não pode fazer é a sua consciência, é a sua autonomia. Então, se você busca o bem e o bom, se você está preocupado em ter uma vida harmônica, uma vida em sintonia com as leis universais, com as leis divinas, essa busca que te conecta com o Criador, porque você está entrando em sintonia com a criação. E a prece é uma porta para essa sintonia. É uma porta para você encontrar esse caminho, né? E isso te dá autonomia. Você, durante muito tempo no nosso processo de interação com a sociedade, construção da nossa civilização, a gente usou a heteronomia, ainda usa hoje. Então, quando tem lei, quando tem câmera para dizer que você passou o farol vermelho, quando tem polícia para te prender, quando tem lei para você seguir, tudo isso é heteronomia. Tudo isso existe porque nós ainda somos imaturos e a gente ainda não sabe se comportar. Essa que é a verdade. Nós somos adolescentes rebeldes. E a gente precisa entrar em sintonia com o universo, com o outro, e saber exatamente aonde você pode ir e até onde você não pode, sem que ninguém esteja lá para te controlar. Porque você sabe o que você pode e você sabe o que você não pode. Muitas vezes, as dúvidas com relação a isso, e eu tenho muitas, eu resolvo com a prece. Então, quantas e quantas vezes na minha vida eu estou diante de uma situação difícil e eu não sei o que fazer. Eu brinco que eu
Antigamente eu falava que eu bipava o meu anjo da guarda, agora nem tem bip mais. É mandar um WhatsApp para o anjo da guarda. Eu mando o WhatsApp para o anjo da guarda. O que eu faço aqui? Né? Qual a ação que eu deveria? Qual é o melhor caminho para mim aqui? E isso é prece. É um pedido, né? E que é atendido. Normalmente é atendido. Não é porque Deus não precisa que ele não vai te atender. E ele te atende geralmente através de quem está ao seu lado, de quem está conectado com você, de quem tem afinidade com você, seja por experiências do passado, de encarnações anteriores, seja por fazerem parte de um trabalho no qual você está engajado. Então, eu tenho plena consciência de que sou soldado raso, o escalão mais baixo do trabalho de implantação do Consolador no planeta. Mas eu também tenho plena consciência que eu estou nesse trabalho. E eu não vou ser abandonado. Se eu peço orientação, eu vou receber. De quem está ali conduzindo o trabalho, de quem é o responsável pelo trabalho. Então, o único jeito disso acontecer é eu ter um segundo de pensamento limpo e voltado para o bem. E esse segundo eu consigo com a prece. Né? Então, dentro desse aspecto, a gente começa a perceber que é um bilhete de passagem para onde eu quero ir. Né? Eu escolho o destino. Isso é que me preocupa, né? Nessa questão da autonomia. Quando eu pensava que tinha sempre um velhinho olhando para me colocar no lugar, eu achava mais confortável às vezes. Porque eu duvido que esse velhinho ia me castigar de um jeito muito severo, ele ia ser sempre bonzinho, eu ia fazer uma cara de choro, ele ia ficar emocionado e ia dar tudo certo. E agora que eu sei que sou eu mesmo que faço as coisas, aí eu fiquei preocupado. Porque eu piso muito na bola, faço as coisas erradas, mas faz parte também, né? Ninguém aprende sem tentar. Você sabe que a palavra amém, a palavra pecado, significa errar o alvo. E aí, quando eu vi essa etimologia, eu descobri que não tem jeito de ser feliz e de evoluir sem pecar. Porque se você erra o alvo, é porque você tentou acertar. E se você só vai acertar o alvo se você tentar. Então, antes de você começar a acertar, você vai errar pra caramba. Não tem jeito. E você acha que Deus não sabe disso? Né? E ele não te pune quando você erra. Ele te avisa, não deu certo. Não é por aí. Tem que ser mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Então, na verdade, o que a gente chama de punição, de castigo divino, é sinalização de erro. E não é ele que pune. São as leis naturais que mostram que o caminho não é aquele. Você observa a rejeição, a obstrução, né? Você percebe a resistência. E aí, sim, você se toca que não é o caminho. Não é por ali. E aí você corrige o curso, se você estiver ligado. E se você pedir a orientação, que ela vem instantaneamente. Né? Tem uma passagem de um dos livros do André Luiz, eu não lembro direito qual deles, em que o André Luiz e mais 2 orientadores estavam perto de um rapaz, e o rapaz estava prestes a fazer uma coisa muito errada, tinha outros 2 espíritos que estavam influenciando ele para fazer a coisa errada, e o André, angustiado com aquela situação, fala assim para os orientadores, nós não vamos fazer nada. Os orientadores falam assim, nós estamos aqui para isso, mas ele tem que pedir. Ele tem que abrir o canal para a gente. Nós estamos aqui a postos. Ele abriu o canal, a gente vai. Aí o menino para 2 segundos para pensar em Deus, em algum... Eles entram, afastam os outros influenciadores e tiram o rapaz da situação. Olha a importância. E não precisa ser meia hora de oração. É 1 segundo de prece. 1 segundo. Um átimo. Pronto, eles vão ocupar aquele espaço, vão fazer a conexão e vai dar tudo certo. Né? Isso me acalma. Isso me tranquiliza, me traz uma sensação de
de amparo. Então, aquela sensação de amparo que eu tirei quando eu pensei que Deus não precisa da minha prece, eu ganhei agora, percebendo que quando eu faço a prece, eu vou receber ajuda, né? Sempre. E, além dessa prece, que eu acho que é, assim, absolutamente incontestável, tem uma outra prece, que é a chamada prece intercessória. O que é prece intercessória? Eu rezo para o outro. Eu peço para o outro, né? Isso é outra coisa muito legal, porque depois, se você começar a parar para pensar, você, não, agora eu não vou rezar para mim, não vou pedir nada. Eu quero ajuda para a pessoa que eu amo. Gente, na hora que você faz isso, você já está harmonizado. A prece não é para você, mas funciona. Para você, funciona, né? E o pensamento emitido é um pensamento de ondas ultra rápidas. O André Luiz fala sobre pensamento também, e ele explica isso para a gente. Quando a gente tem um pensamento desorganizado, um pensamento que tem como origem um sentimento ruim, de ódio, de raiva, ele é de baixa frequência. São ondas lentas e que são desorganizadoras. Quando eu estou pensando, o pensamento cotidiano são ondas médias, e quando eu estou em prece são ondas rápidas, curtas. E tem as ondas ultra curtas, que são aquelas que a gente atinge quando está em prece, né? A gente consegue mantê-las por pouco tempo, mas a gente consegue. As ondas rápidas, as curtas e as ultra curtas, elas são harmonizantes. Então, quando eu emito esse pensamento, que tem como origem um sentimento de paz, de amor, solidariedade, eu saneio a minha psicosfera, que é a aura, né? Que a gente chama de aura. A psicosfera é a atmosfera vibracional que nós geramos a partir da média dos nossos pensamentos. E quando eu faço uma prece, eu vou limpando essa área, eu vou limpando essa psicosfera. E eu emitindo esse pensamento, ele vai para o espaço. E quando eu estou direcionando esse pensamento para alguém, ele vai chegar nessa pessoa. Olha que interessante. As ondas ultra rápidas e rápidas, elas têm uma alta incidência de penetração. Então, quando uma pessoa me odeia, mas eu faço uma prece sincera de amor a ela vai receber a minha prece. E aquela prece vai entrar, aquela onda vai entrar e harmonizar ela, vai ajudar ela. Tá? Vai ser um convite para a harmonia. Mas se eu tiver um pensamento de raiva, de ódio, e emitir esse pensamento, vai chegar nela também. Só que vai ser uma onda de baixa frequência. Essa onda é refratária. Ela só vai receber se ela estiver na mesma frequência. Se ela estiver pensando em baixa frequência igual ao pensamento que eu emiti, aí sim. Então, eu digo o seguinte, que quando alguém te convida para dançar uma música boa, você vai dançar a música, né? Mesmo que você esteja com raiva da outra pessoa, você dança. Mas se a música é ruim, você só dança se você quiser, né? Então, na emissão da onda de baixa frequência, eu me desorganizo, mas o outro só se desorganiza se ele estiver na mesma frequência ou se ele aceitar o meu convite. Para a gente fazer isso, geralmente a gente tem que falar em voz alta. Então, se a pessoa está ali, você só faz cara feia e ela não percebe, não adianta nada. Então, se você quer que ela prejudicar ela, você tem que falar, eu te odeio. Porque aí ela vai olhar para você, se ela falar assim, mas que cara sem graça, como assim me odeia? Vou odiar ele também. Pronto, ela aceitou o convite. Aí você acertou ela. Mas o que está fazendo mal para ela não é o teu pensamento, é o dela. É o dela. Cada um quebra a sua própria perna. Não dá para quebrar a perna do outro, né? Agora, quando é um pensamento de amor, mesmo que ela fale assim, não gosto desse cara, mas você faz o pensamento de amor, organiza você e organiza ela, né? Ela recebe o convite. Vai passar pela cabeça dela o bom pensamento. Ela vai ter um átimo ali, um momento de convite a abandonar aquele pensamento de baixa frequência.
Bom, Deus, né? O cara perfeito fez tudo perfeito, né? A gente usa Deus como uma figura antropomórfica, que não é, mas para a gente pensar vale a pena. Então, a prece intercessória, antes de fazer bem ao outro, faz bem a você, né? E essa é a ação do pensamento, que é matéria, é uma onda que tem ação. Então, se alguém tem dúvida disso, vocês estão aí na Holanda, eu estou aqui em Campo Grande e nós estamos conversando. A partir de quê? O que é? Que mágica é essa? É matéria. Matéria em trânsito. Seja por cabo, seja Wi-Fi, seja por onda eletromagnética. De alguma maneira, a gente está conectado por essa frequência. E a gente tem os nossos aparelhos, os computadores, que estão fazendo com que a gente consiga traduzir isso para sinais que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, com a visão, com a audição e assim por diante. Então, no capítulo 27 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que a ação da prece está no pensamento. Então, é o pensamento em ação. E para isso não precisa ter técnica, não precisa ter religião. Tem gente que faz prece e é ateu. Ele não sabe que ele está fazendo prece, mas está. Quando ele dá aquele minuto que ele dá uma parada, fala assim, nossa, tem que dar certo isso, puxa. Aqui no Brasil o ateu fala assim, meu Deus, né? Eles falam também, mas eles não têm Deus, mas na hora do aperto tem, né? Eu costumo dizer, como cirurgião, que eu nunca vi nenhum ateu resistir ao teste da maca. Quando está na maca, indo para a cirurgia, todo mundo acredita em Deus, né? E tinha um amigo meu, bem ateu, e uma vez ele caiu de moto, estava todo quebrado, e eu fui para o hospital lá para estar com ele antes dele ser operado, e ele falou assim para mim, ô Décio, você sabe que eu não acredito nessa coisa de Deus, vida após a morte? Eu falei, eu sei. Ele falou assim, você acredita, né? Eu acredito. Então vamos fazer uma coisa, vamos cobrir todas as possibilidades, você dá uma rezada para mim ali, para ver se dá certo depois. Eu falei, tá bom. Depois que passou, deu tudo certo, eu falei, tá vendo como a minha prece funcionou? Não tem nada a ver com a sua prece. Eu falei, mas bem que na hora você pediu, né? Então, é o teste da maca. Na hora em que você está na beira do nada e que nada faz sentido, você tem que buscar um sentido. Isso é da nossa mente, é da nossa alma, é da nossa essência buscar o sentido das coisas. E é isso que é a espiritualidade. Busca do sentido. Onde ele estiver. Para mim, o sentido está no sagrado, está na transcendência. Para outras pessoas está em outro lugar, mas se você não conseguir algum lugar para você colocar o significado da tua vida, você não aguenta. Viktor Frankl, né? Se não tiver como, se não tiver porquê, nenhum como é suportável. Se eu não tiver um objetivo, nada do que eu estou passando faz sentido, fica insuportável. Talvez daí o aumento do número de suicídios no planeta, né? Quase 60%. A gente não tem mais tantas necessidades materiais, nunca tão pouca gente no planeta teve abaixo da linha da pobreza e da miséria, e nunca a gente foi tão miserável espiritualmente falando. Tiraram a religião, ou a religião mesmo se degenerou muitas vezes, e a gente ficou sem espiritualidade, que é artigo de necessidade básica para a nossa sobrevivência, né? Ter um sentido, tá certo? Então, esse pensamento, ele não tem nenhum tipo de exigência, nem precisa treinar, não precisa aprender como faz, não tem técnica, nada. A única coisa que você precisa é querer. Quis, fiz, né? Imediato. A mesma coisa que me assombrava quando a minha professora de catecismo falou que eu pecava por pensamento, que Deus estava vendo meu pensamento, que ela colocou o Big Brother dentro da minha cabeça, e eu, com 10 anos de idade à noite, eu ia dormir e ficava preocupado porque tinha pensamentos libidinosos, ou tinha pensamentos de raiva, aí daqui a pouco eu me tocava e falava, putz, Deus está me ouvindo, eu vou para o inferno. Né? Quer dizer, gente, é instantâneo o bem e o amparo quando a gente faz as coisas erradas, porque a gente erra porque está tentando. Então, o erro vai vir, vai trazer as suas consequências,
a gente vai ter que assumir a responsabilidade dos erros que a gente cometeu e vai aprender que não é mais para fazer daquele jeito. E é assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade, como diria o Lulu Santos, né? Então, esse é o caminho. Agora, se a gente for pensar nesse sentido do pensamento, da ação, da prece como sendo pensamento, a gente vai ao que me remete do ponto de partida dessa história, que é René Descartes, né? Penso, logo existo, né? E isso é fundamental. Essa noção de que o fato de eu estar pensando, de eu refletir comigo mesmo, de eu ser alguém ou algo que pensa, que tem cognição, que raciocina, isso é fundamental, né? Depois de René Descartes, veio Arthur Schopenhauer, com a sua teoria sobre o mundo como vontade de representação, dizendo para a gente que a realidade que a gente vê, ela é construída pelo nosso desejo, que a gente ainda não é capaz de ver o que realmente existe. A gente constrói uma versão da realidade a partir dos nossos desejos. E aí ele evolui do penso logo existo para quero logo existo. Porque o meu desejo faz com que eu interaja. E agora a quântica e Amit Goswami, que é um físico indiano que trabalha no Oregon, lá nos Estados Unidos, ele vem e diz assim, escolho, logo existo. Né? Porque a partir das escolhas, das possibilidades quânticas que o universo nos apresenta, eu vou escolher aquilo que eu vou transformar em realidade, que eu vou fazer o colapso quântico. Então, eu acho que são degraus de um mesmo pensamento que vai afunilando. Penso, escolho, penso, quero e escolho. Né? Eu penso, analiso, desejo e escolho. Eu percebo, não sei se vocês vão concordar comigo, pelo menos comigo acontece muito isso, eu penso, desejo e escolho errado. Faço isso com alguma frequência. Né? Então, por exemplo, eu já vi que eu estou ficando mais velho, estou engordando, já estou com sobrepeso, não quero ficar obeso, porque eu já sou baixinho, estou ficando careca, obeso, minha mulher vai me largar. Então, eu vou parar de comer açúcar à noite, né? Carboidrato à noite. Eu já vi que funciona, só que à noite eu estou cansado, à noite eu estou estressado, aí tem lá um docinho, eu vou lá e como. Então, eu pensei, eu desejei, mas eu estou escolhendo errado. E aí, o que geralmente acontece é que a gente quer transferir a responsabilidade da escolha, né? E a gente tenta transferir essa responsabilidade ou para o médico, ou para a esposa, ou para o terapeuta, ou para o pai, ou para a mãe. A gente quer transferir. A gente nunca quer ficar com a batata quente, né? Mas aí, de novo, vem a questão da autonomia. Não tem ninguém que pode te encaminhar. As pessoas podem te orientar, mas quem faz o caminho é você. E isso é através das suas escolhas. As suas escolhas vêm com a responsabilidade, depois dos seus desejos. E você só pode desejar porque você pensa, né? Então, esse pensamento que é lançado no fluido cósmico universal, que envolve todas as consciências que estão em contato com ele e que estejam no mesmo padrão vibratório, né? Com esse detalhe que eu coloquei para vocês, quando é um pensamento de ultra rápido, ultra curto, mesmo que eu não tenha consciência, eu acabo experimentando os efeitos. Mas os de baixa frequência, eu nem tenho consciência e nem vou experimentar efeitos, a não ser que eu esteja na mesma frequência. Ou seja, para eu perceber o mal, eu tenho que estar vibrando o mal. Né? Para eu me conectar com o mal, eu tenho que vibrar o mal. Por isso que essa história do obsessor, né? Eu estou sendo obsediado, ele está me atacando e me prejudicando. A obsessão é parceria, é sociedade. Ninguém se associa contra a vontade. Você pode achar ruim, mas foi você que conectou a frequência de onda com o outro. E com alguma frequência, eu tenho visto isso muito na reunião mediúnica, o obsessor é o encarnado. É o encarnado que não deixa o desencarnado seguir a sua vida.
fica ali sugando, parasitando, chamando, e acaba que os dois ficam naquela conexão, que é uma retroalimentação do mal, da desorganização, né? É só um dos dois entrar em prece que desfaz, né? Não é tão difícil. O difícil é a gente conseguir encontrar essa janelinha, né? Quando a gente está no meio da dificuldade, tá? E então a prece é um convite, porque o pensamento é um convite, e ele usa como princípio a ressonância. Ressonância é assim: você você tem um padrão vibratório, e tudo que entra no campo daquele padrão vibratório tende a encontrar a mesma frequência desse padrão vibratório, né? Que pode ser positivo ou negativo. Aí vai depender muito das nossas escolhas, né? Então, a gente pode resumir que fazer uma prece é pensar o bem, buscar a frequência de Deus. A prece tem que ser sincera, não existe outra. E ela vai ter um efeito terapêutico que já é comprovado. Então, em que ponto nós estamos dessa situação, em termos de ciência? Já é mais do que provado que a prece ela é salutogênica, ela traz harmonização e bem-estar para quem faz. A prece intercessória é que tem dúvida, né? Por quê? Pensa um pouco como é difícil fazer isso. Tem um trabalho que eu li, interessante, que era assim: eles pegaram uma UTI de pacientes graves, aí eles dividiram, metade dos pacientes iam receber prece, a outra metade não ia. Vamos começar pensando nessa situação. Bom, eu tenho um grupo de prece, tenho 10 pacientes, 5 eu vou rezar, 5 eu não vou rezar. E os 5 que não vão rezar, que eu não vou rezar, eles não rezam? E se eles não rezarem, eles não têm parente, ninguém que reza por eles? Esse é o primeiro problema. Segundo problema metodológico, tá? Segundo problema, como é que a gente mede prece? Então, às vezes eu tenho 20 carinhas rezando para o paciente A e eles não conseguem meio copo que a mãe do paciente B está conseguindo rezando por ele. Então, eu não tenho como medir isso. Eu vou medir prece. Tem um trabalho que eles medem a prece, não é prece, eles medem oração. O número de palavras, o tempo que ficou rezando. Não é uma maneira eficaz. Não tem maneira eficaz de medir prece. Vocês concordam comigo? Como é uma coisa que vem de dentro, como é um sentimento, eu não tenho como fazer. Vou medir o fervor da prece com que parâmetro? Entende? Então, isso traz uma dificuldade metodológica muito grande. Então, o que eu faço em termos de ciência? Então, não tem jeito de medir? Tem. Eu preciso de um N grande. O que é N? É um número de pessoas. Então, quando eu tenho variáveis que eu não consigo anular, como essas, por exemplo, eu preciso ter um N gigante. Porque, assim, se eu tenho vamos pensar de outro jeito, eu tenho 10 pacientes, 5 eu vou rezar, 5 eu não vou. Tá, os 5 que eu não vou rezar, tem parente rezando, mas os 5 que eu vou rezar também tem. Então, se eu pegar mais a minha prece e somar aquele grupo, pode ser que eu tenha alguma diferença, né? Então, eu vou ter que ter um grupo que reza legal, que consegue fazer uma prece, né, que seja significativa. Senão, não funciona, né? A gente fez uns trabalhos de prece com peixinho. Eu não publiquei no final, porque eu percebi uma coisa, um problema metodológico. A gente pegou um aquário, a gente dividiu esse aquário na metade, mas era a mesma água. Era uma redinha que dividia o aquário de um lado e do outro. Num a gente pôs uma cor amarela embaixo, no outro azul. E a gente colocou lebiste, o guppy, não sei quem gosta de aquário sabe o que eu estou falando, que é um peixinho fácil de criar e que tem uma reprodução muito rápida. Então, a nossa ideia era, a gente vai fazer prece para os peixinhos amarelos, do aquário amarelo, e não vai fazer para o do aquário azul. A gente pegou um casal, 2 casais, colocou um em cada aquário, para fazer a prece. E era a prece à distância, intercessória. Então, eu levei para o pessoal lá do
do centro espírita para eles, uma foto dos peixinhos para eles rezarem. Obviamente que eu só levei a foto do peixinho do aquário amarelo, nem levei do azul, porque aí vai ler, coitado, por que eu vou rezar para esse e não vou rezar para o outro? Né? Já começa a dar confusão aí. E quando eu ia começar as preces intercessórias, o que eu descobri? Que o técnico, o Matheus, que era o técnico que estava cuidando dos peixinhos, o biólogo, ele sabia, ele descobriu o que é que a gente estava fazendo. E, por algum motivo, ele achou que era um aquário azul. E ele começou a direcionar a vibração, o pensamento dele para os peixinhos do aquário azul. E os peixinhos do aquário azul explodiram, deu um monte de filhote, a taxa de natalidade maior, eles cresceram mais, ficaram mais coloridos que os peixinhos do aquário amarelo. E eu nem tinha começado a prece ainda, não tinha começado o grupo. Então, eu percebi que tinha essa variável que era o Matheus, que estava escolhendo o peixinho lá, e como fez diferença para o peixinho. Então, você veja que essa prece intercessória, eu não tenho dúvida que funciona. Até por aqueles motivos que eu falei para vocês com relação à vibração, à frequência de onda, né? Quando a gente pega formas de vida mais simples, mais primitivas, como peixe ou planta, com planta dá muito certo, né? A minha sogra tem o dedo verde, quando tem uma plantinha morrendo, leva para casa dela, ela conversa com a plantinha, ela tem uma relação com a plantinha fica linda. Aí traz de volta para casa. É a UTI das plantinhas, a casa dela. Por quê? Porque ela tem a frequência de onda dela que é salutogênica para a planta. E vai ser salutogênica para o bicho também, né? Recentemente, a gatinha do meu filho estava com problema renal aí, 5 dias internada, já estava pedindo empréstimo para pagar o veterinário. Resolvi dar um passe nela, lá já está em casa, né? E meu passe nem é tão poderoso assim. Então, é uma questão de interferência do pensamento. E isso é percebido pelo outro. É que nós, com o nosso nível de cognição e a nossa racionalização de tudo, nem sempre a gente percebe isso, mas que a gente pede para a mãe rezar para a gente, pede, né? Quer dizer, a mãe rezar para você ajuda, mas você rezar para você ajuda mais. Então, tudo isso vai depender sempre da vibração de quem emite a prece e da frequência de onda de quem recebe. Se eu tiver em baixa frequência de onda, receber o convite para pensamento elevado, eu vou conseguir elevar o meu pensamento. Mas se eu estiver pedindo isso, é mais fácil. Eu entro em sintonia mais rápido, tá? Então, esse trabalho que eu li sobre a UTI teve um resultado surpreendente, porque o grupo de pacientes que eles rezaram morreu mais do que o grupo que não rezou. E aí eles concluíram assim, por favor, não reze por mim. Rezar é ruim, né? Então, aí vem outro problema metodológico de analisar a prece, que chama nexo causal. O que eu espero que vá acontecer? Então, para quem está de fora, principalmente para quem não é reencarnacionista, você morrer é ruim. Mas para nós, espíritas, a gente sabe que morrer é bom, né? E se você morrer curado, se você morrer em paz, se você estiver em harmonia. Então, às vezes, aqueles pacientes que estão ali terminais, sofrendo, e que estão apegados àquele fio de vida encarnada, né? Com sofrimento danado, às vezes aquela prece liberou eles, né? Não tem aquela frase do Evangelho, se fosse um homem bom, teria morrido, né? Quer dizer, salvou porque não era bom, porque tinha coisa para resgatar. A gente está tão envolvido nessa ilusão da matéria que a gente se esquece disso. Que aqui é que é o umbral. Aqui, nós estamos embaixo do umbral, né? Nosso lar é umbral. Nós estamos embaixo do umbral, nós estamos no subsolo do subsolo. E a gente acha bom, né? A gente quer ficar por aqui. Mas não estou dizendo que é para a gente ir embora antes, não, porque o caminho é só um. Se abrir a porta errada, não dá no lugar que você espera. Mas esse medo de morrer é uma coisa muito mais ligada à nossa ilusão
do que essa percepção do real. Por isso que eu digo, né? Às vezes eu quero uma coisa, mas na hora de escolher, escolho errado, porque a gente tem essa dificuldade, tá? Eu fiz um levantamento histórico, só para ter uma ideia. O primeiro estudo conhecido, publicado, pelo menos o primeiro que eu achei sobre esse assunto da prece, cientificamente falando, foi de um autor chamado Francis Galton, em 1872. Olha só que interessante, né? A gente estava nascendo a ciência moderna e eles já estavam pensando nesse assunto. A partir da década de 30, tem os estudos de Alex Carrel. O Carrel foi, até a última vez que eu vi, era o único cirurgião que tinha ganhado prêmio Nobel na história, né? Eu, como cirurgião, acho que a gente podia estar melhor representado, só um, né? Pouquinho. Mas o Carrel era um cara, ele era cirurgião vascular, ele fez evoluir muito as técnicas de cirurgia vascular. E isso estava prece. Quando eu achei o nome dele lá, eu fiquei encantado, porque eu conhecia ele da cirurgia vascular, não conhecia ele como pesquisador da prece, né? E no Medline, que é um banco de dados, era o mais importante. Hoje tem outros que rivalizam com o Medline. Até 2008, faz tempo já tinha mais de 6.300 artigos sobre a prece, especificamente sobre a prece, tá? Desses todos, tem uma revisão sistematizada de prece intercessória que eu achei interessante. Ela é de 2000, tá? Eles pegaram 23 trabalhos, é a meta-análise, não sei quantos de vocês estão ambientados com esse termo. Meta-análise é você fazer um trabalho que junta todos os trabalhos de qualidade sobre aquele assunto. Faz parte do que eles chamam de medicina baseada em evidências. É como se você juntasse o N de todos os trabalhos, juntasse uma população enorme. Então, você vai pegar todos os trabalhos que têm qualidade, que têm metodologia científica semelhante, para analisar os resultados, né? E eles selecionaram 23 trabalhos, tá? E eles acharam a prece como forma de terapia confirmada em 57% dos casos. Não identificaram interferência nenhuma em 39% e perceberam efeito negativo em 4%. Esse efeito negativo nós vamos pôr entre aspas, né? Porque é aquela história do nexo causal. Então, dependendo do que eu estou estudando, da situação dos meus pacientes, o que eu considero um mau resultado pode ser um bom resultado, tá? E deixando em aberto essas questões metodológicas que precisam ser resolvidas. Como é que eu meço a quantidade de prece, 100 horas, em palavras? Como é que eu vou fazer para medir fervor, né? Fervor, que é isso que realmente funciona. Como é que eu vou saber se o grupo controle não recebe prece, ou como eu vou anular essa variável? E qual é a relevância, né, explanatória? Ou seja, o que eu espero? Qual é o nexo causal que eu espero para o resultado daquela prece, tá? Bom, eu acho que a gente mesmo não tem como achar esse nexo causal, essa relevância explanatória, porque a gente muitas vezes não sabe qual é o objetivo, né, do que está acontecendo conosco. Muitas vezes o que parece uma dor é um caminho de saída para uma situação difícil. A piora do corpo, muitas vezes está traduzindo a melhora da alma. E como a gente é muito míope nas questões do destino, do que vem depois, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de perceber. Por isso que quando eu faço a minha prece, eu peço força para suportar o que eu tenho que suportar. Eu peço calma para poder enxergar o melhor caminho. E peço serenidade para poder passar por aquilo da maneira mais rápida e menos sofrida possível. Porque dor é inevitável, mas sofrimento é optativo, né? Se eu resisto à dor, eu sofro. Se eu aceito a dor,
eu só sinto dor, eu não sofro. Eu entendo isso teoricamente muito bem. Buda disse, né, que a dor é obrigatória e o sofrimento é optativo, mas como eu aceito e acho isso perfeito, mas, de novo, nem sempre eu consigo fazer essa escolha. Quando eu vejo, eu já estou resistindo, estou bravo, né, estou xingando, e isso é sempre sinal de sofrimento, a resistência com sinal de sofrimento, né? Então, orar é pensar o bem é querer o bem é estar bem, né? Rezar faz bem à alma e é um copo de água fresco que está do nosso lado, mesmo quando a gente está no deserto, e que é só pegar o copo e beber, não precisa pedir para ninguém, está ali, disponível, né? Talvez uma das maiores dádivas que a gente recebeu do Criador. E o convite para a gente fazer mais preces, rezar e orar menos e fazer mais preces, né? O tempo todo, quando a gente está trabalhando, quando a gente vai dormir, na hora que a gente acorda, quando alguma coisa está acontecendo que não está boa, em qualquer situação, né? Vamos fazer prece, tá bom? Vamos pedir porque Ele nos atende. Bom, era isso. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Nossa, doutor Décio, quanta coisa interessante sobre a prece, né? E é algo que eu fico contente de saber que a prece está saindo do âmbito só religioso, né? Religioso e está indo para a área de saúde, por exemplo, né? E para o nosso dia a dia, né? Eu descobri muito cedo a importância da prece, né? Porque a oração, né? Na minha família muito católica era rezar, né? Oração, mas eu tenho assim quando eu digo a prece, isso me toca mais, não sei porquê, mas, né? E vendo aí toda a explicação da etimologia dessas palavras, é bem interessante. Essa semana, por acaso, eu recebi uma mensagem de uma amiga, né? E eu achei tão interessante, tem tudo a ver com esse tema, né? Com o que a gente está colocando aqui hoje. Então, é assim, só o iniciozinho dessa, para vocês verem como é interessante. Então, a mensagem diz assim: o primeiro telefone sem fio foi criado por Deus. Ele o chamou de oração. A oração nunca perde o sinal e você nunca tem que carregar o telefone, né? Use em qualquer lugar. Falei, uau! E depois continua, né? E falando que, na verdade, o sentimento de preces, quando a gente está conectado com Deus, né? Com os objetivos maiores da vida, né? Ela é quase que contínua, né? Porque vira e mexe você vem aquele sentimento de agradecimento, os pedidos que são inevitáveis, né? Mas a gente sente aquela proteção, aquele amparo, não estou sozinho, porque aí nós espíritas, né? Então a gente sabe como os nossos benfeitores espirituais estão sempre aí dispostos a nos ajudar, né? Como o senhor acabou de colocar, né? Só depende da gente fazer essa conexão, mesmo que seja assim, num átimo de segundo, né? Mas depende mais da gente do que deles. A gente sabe, né? Nós temos essa consciência, embora pôr em prática é outra história, né? Mas eu achei muito interessante e claro que cada um de nós tem lá suas experiências com a prece, né? Como eu disse no início, né? A prece é muito importante porque eu acho que todos nós que já sabemos da importância da prece, já tivemos alguma experiência onde a gente sentiu literalmente, mesmo assim, presente os efeitos desse momento de conexão com os nossos benfeitores e com a vida, com Deus, né? É bem interessante isso mesmo. Nossa, eu acho assim, é uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem na vida. Maria, você sabe que uma da que você falou nessa questão que está saindo do âmbito religioso, aqui no Brasil, um dos hospitais mais famosos aqui do Brasil é o Albert Einstein, famoso pela qualidade. Eles fazem parte de um sistema de qualificação internacional. Então, todo ano eles recebem uma comissão que vai olhar o hospital e ver se eles podem receber essa qualificação.
Há uns 15 ou 20 anos atrás já, eles receberam uma notificação de que eles precisariam ter um serviço de capelania. Olha que interessante, porque eles já perceberam que as pessoas que recebem essa questão espiritual no hospital se recuperam mais rápido. E aí tem a capelania. Hoje em dia, os grandes hospitais, todos aqui no Brasil, estão instituindo a capelania. E a capelania, ela tem essa característica, você tem que fazer, oferecer para o paciente dentro da linha filosófica que ele segue, né? Se ele é católico, católico, se ele é espírita, espírita, se ele é evangélico, evangélico. E a AME Brasil escreveu até um livro sobre a capelania espírita. Tem um livro lançado pela editora AME Brasil, de grupos de espíritas que têm o serviço de capelania e a orientação de como fazer isso. Mas você falou isso, eu me lembrei, porque já é uma recomendação internacional, né? As pessoas fazerem prece, ter grupos que vão fazer prece com as pessoas que estão internadas e doentes nos hospitais. Espero que chegue aqui na Holanda também. Vai chegar. Tem duas perguntas aqui, deixa eu ver. Eu vi que a Gigi também levantou a mão. Deixa eu ver uma pergunta que tem aqui no chat. É assim, doutor Décio, quando oramos por alguém que não acredita em Deus, faz coisas erradas constantemente, além de se achar melhor que todos, a oração chega a ela? Chega. Não vai ter o efeito que você imagina, assim, mágico, porque ela continua tendo livre-arbítrio. Essas são as escolhas dela. Mas a sua prece sempre vai bater no subconsciente dela como assim, tem outro caminho, hein? Não precisa ser por aí. Então, assim, acho que nessas horas em que a gente vê alguém tomando caminhos errados, e olha, quem é pai sabe disso, ou mãe, né? Depois de um certo ponto da vida deles, a única coisa que a gente pode fazer é rezar. A gente reza para eles escolherem certo. Você já pôs tudo que você achava que era certo, você mostrou a tua forma de ver o mundo, você colocou a importância das coisas, mas a experiência deles é deles. E o que sobra, o que nos resta é rezar. Então, não desista dele, não. Continue fazendo suas preces. Uma hora ele vai parar para ouvir essa prece que está chegando. Mas se você não fizer nada e se você desistir, nem esse subliminar aí não vai chegar para ele. Então, eu acho que vale a pena. Faça a prece sem esperar resultados. Na pior das hipóteses, você está ficando melhor. Aí vinha o complemento da pergunta que eu não tinha visto. Se não chegar até a pessoa, o que acontece com a prece proferida? Ela volta, né? Ajuda você. Isso faz mesmo. Bem. Isso. A Gigi quer falar. Gigi, pode fazer sua pergunta. Primeiro, quero agradecer ao doutor, é um prazer, eu adoro as suas palestras, estou muito feliz. A minha pergunta qual é a sua opinião sobre os mantras, as orações que são repetitivas, né? Se ela acaba, claro, ela pode chegar a um destino, mas qual influência tem na nossa mente? Porque, às vezes, eu sei que mantras, eles podem, às vezes, o seu pensamento fugir um pouco. Então, qual é a sua opinião sobre esse tipo de oração? É isso, obrigada. Então, você sabe, Gigi, que eu penso assim, eu uso o Pai Nosso como um mantra para mim. Quando eu estou muito agitado, com raiva, e eu sei que eu não tenho condições de fazer uma prece sincera naquele momento, eu começo com o Pai Nosso. E aquilo vai botando o meu cérebro num padrão vibratório mais adequado para eu conseguir chegar lá. Eu acho que o mantra é um artifício bem útil e uma ferramenta bem útil para a gente conseguir modular a nossa frequência vibratória do cérebro mesmo, né? E como a gente está encarnado,
eu entrando em uma frequência vibratória no meu cérebro, isso facilita a minha alma a entrar também naquela frequência. Isso vale para a música. Nossa Senhora de Gounod, né? Ave Maria de Gounod, é uma música que tem uma frequência que me convida. O terço do católico. O problema é o que você falou. Como é repetitivo e ele não tem conteúdo, a princípio, ele é uma vibração para que você entre num padrão vibratório que te permita colocar o conteúdo. Se você não fizer aquilo prestando atenção, vira uma perda de tempo. Então, eu lembro quando a minha avó fazia eu rezar o terço com ela, eu estava ali rezando as Ave Marias, os Pai Nossos e não sei o quê, e eu estava pensando em tudo menos aquilo. Estava pensando no que eu ia fazer depois, que hora que eu ia jogar bola, que aquilo era inútil, era uma perda de tempo enorme. Entende? Então, é como tudo na vida, né? As ferramentas, elas são neutras. Elas podem ser boas, ruins, ou não servir para nada. Né? O martelo que eu uso para construir uma casa é bom, mas se eu usar para bater na cabeça de alguém é ruim. O martelo não é bom nem ruim, o que eu faço com ele é que determina. Né? Então, eu acho que o mantra é uma ferramenta poderosa. E quem sabe usar, usa bem, consegue o objetivo, muitas vezes uma tábua de salvação, né? Em momentos que a gente está muito agitado, com muita raiva, muito confuso, né? Ele ajuda. O meu mantra é o Pai Nosso. Às vezes, quando está tudo dando errado, eu vou me irritando. Tem aqueles dias, né, que começa, parece que tudo dá errado. Aí você vai entrando num padrão vibratório ruim e vai chamando mais coisa errada. E às vezes eu percebo que eu estou nessa roda viva, eu faço uma parada. Se estiver muito ruim, eu vou no banheiro. O banheiro é o melhor lugar para rezar. Né? Se alguém bater na porta, só tem gente. Está ocupado. E eu fico ali, até eu me acalmar. Aí, às vezes, eu faço 2, 3 vezes eu rezo o Pai Nosso, até eu me sentir mais calmo. Aí eu faço a prece. Aí eu peço ajuda, peço calma e saio, volto para o trabalho. Então, eu acho que a minha opinião é essa, né? Eu tenho usado como mantra o Pai Nosso, que eu acho fantástico aquilo ali. O Pai Nosso tem conteúdo, é que quando a gente faz, a gente está declamando, a gente não está nem pensando no que está ali. Mas aquele conteúdo é fantástico. Né? É o resumo da doutrina do Cristo. Está tudo ali. Né? Então, se a gente fizer também o Pai Nosso como prece, também funciona. Mas é o meu mantra. Ok, obrigada. Bem interessante essa questão aí trazida pela Gigi. E aqui eu estava refletindo, né? Então, acabei de descobrir que eu também tenho um mantra. O ano passado, há um ano e pouco, quando eu sofri um acidente, e eu, naquele momento, né, pensei, se eu ver sangue, eu vou desmaiar, porque eu não tenho resistência a isso, né? A primeira coisa, e o que veio à minha mente, e eu repeti isso por algumas vezes, até me acalmar, porque eu sinto também que é para acalmar a mente, né? Para não entrar naquele momento no desespero de que, né? Aí assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu repeti isso, assim, várias vezes até eu me acalmar, até vir o socorro, né? E a pessoa que estava comigo, depois ela falou, você repetiu isso várias vezes. Eu falei, mas eu precisava acalmar minha mente. E eu sinto isso, que às vezes em momentos assim, de extrema dificuldade, vem essa frase na minha mente até eu acalmar, porque depois aí a gente ora, realmente procura, né? Aí já é com o sentimento que você vai procurar Deus naquela hora, né? Mas primeiro tem que acalmar a mente, né, doutor Décio? É isso mesmo. Você sabe que você falou isso, eu me lembrei. Eu tenho uma dessa também que eu aprendi no catolicismo e que me traz uma paz muito grande. É assim, sei que não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Essa é da igreja, né? Das missas que eu assistia de domingo com a minha mãe e com meu pai. Mas isso eu acho tão legal, porque é tipo assim, eu falando com Deus, né? Eu sei que eu não sou digno, mas eu sei que Ele pode. E eu estou convidando Ele para entrar.
Então, também é uma coisa assim que eu gosto de começar, às vezes, quando eu estou meio agitado, eu começo a minha prece assim. São as coisas que a gente aprende e traz um certo sentido, né? Porque essa frase que eu já percebi que, no momento de desespero, ela vem automaticamente na minha mente, né? É do Salmo, um salmo muito bonito, né? Mas, para mim, funciona para acalmar a mente. Isso Deixa aí. eu ver, tem mais um comentário, uma pergunta aqui no chat. Quando fazemos uma oração, rogando aos benfeitores que magnetizem a água que um doente tomará, mesmo sem acreditar na magnetização, ela recebe o efeito? A pessoa recebe o efeito Sim. dessa, né? Com certeza. É a mesma coisa que você não acreditar na reencarnação. Mas você vai reencarnar assim mesmo. Né? Sinto muito, se acreditando ou não, vai reencarnar. A fluidificação da água é um efeito físico. Tem um trabalho que mostra isso, tem uma alteração do ângulo das moléculas da água. É um pessoal da Universidade da Bahia que fez com a água fluidificada. Tem um efeito. Agora, o que a gente tem que pensar é a mesma história da prece intercessória, da outra pergunta. Aquele efeito que está disponível, ele vai ser anulado pelo pensamento de quem recebe, ou aquilo vai realmente fazer a diferença para ele. Aí é o livre-arbítrio dele, né? Então, é a mesma coisa remédio. Quantas vezes aconteceu isso comigo, de você dar o mesmo remédio para o mesmo diagnóstico em pessoas diferentes, e para um funcionar muito bem e para o outro não funcionar nada? Porque aquilo é um estímulo, é um sinal, né? É um convite. O tratamento é sempre um convite. Quem faz a cura é o paciente. Então, se você vai usar aquilo ou não, depende da tua escolha, né? Tem gente, eu sempre falo isso, eu falo isso para os meus filhos, tem gente que põe o lixo para dentro. Produzir lixo, todo mundo produz, você tem que pôr o lixo para fora. Se você começar a pôr o lixo para dentro, em pouco tempo vai ficar insuportável morar na tua casa. E nós, com frequência, colocamos o lixo para dentro na nossa vida. A gente polui a nossa vida com coisas que deviam estar indo para fora. Então, produzir coisas ruins, pensar coisas ruins, ter sentimentos desarmônicos, é normal no nosso ponto de evolução. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Onde que nós estamos querendo chegar? Qual é o objetivo? E aí, a prece pode ajudar a gente a limpar a casa. Hoje, porque daqui até amanhã já produzimos lixo de novo. Mas aí limpa de novo. E vamos nessa, que uma hora nós vamos aprender. Né? Essa frase da doutora Marlene que me acalma muito também. Jesus está no leme. Se ele está no leme, chega. Pode ficar tranquilo. Agora, se agarra no barco. Se você cair do barco, o barco chega, você não. Então, se liga, bota o cinto de segurança aí e presta atenção no que você pode fazer para melhorar a tua vida. Não estamos falando... eu falo que a grande pegadinha de Deus é que o egoísmo leva ao altruísmo. A gente, de tanto querer se dar bem, no final a gente vai descobrir que a gente só vai se dar bem quando todo mundo estiver bem. Então, esse caminho do altruísmo, ele é inevitável. Então, nesse momento que nós ainda somos muito mais egoístas do que altruístas, use essa sua necessidade de se dar bem, usando um caminho que já é trilhado e que Jesus já veio sinalizar para a gente, e você vai se dar bem, né? E a tua caridade, a tua benevolência, tudo isso vai vir naturalmente com a evolução, com o aprendizado, né? Mas eu acho que se nesse momento a gente se preocupar só com isso, já é bom. Já é bom. A gente vai conseguir melhorar bastante. Então, vamos coletar esses sinais positivos que vêm da prece que as pessoas que te amam faz, da prece que você pode fazer, de uma leitura, do mantra. Tem tantos sinais, tantas conexões disponíveis
para a gente poder sair desses buracos que a gente se mete todos os dias, né? Com o nosso mau humor, com a nossa desarmonia, com a nossa desesperança, né? Olha, por mais que eu acredito em Deus, a fé que eu tenho em Jesus, no Espiritismo, em tudo isso, e é difícil resistir depois de ver um noticiário, né? Difícil você estar animado. Você pensa assim, nossa, será que ainda piora? E piora, né? Quando estava terminando a pandemia, eu falei, putz, acho que nós já passamos pelo pior, aí vem a guerra. Meu Deus do céu, olha o nível que nós estamos. Olha o que a gente está fazendo ainda. Nós humanidade, nós somos um coletivo, né? Então, eu acho que, assim, faz parte. A gente precisa aceitar. Não passivamente. Não é, é isso mesmo, deixa quieto. Não é deixar quieto. Vamos lutar contra, vamos tentar melhorar. Mas sem desespero, porque é isso aí. É o que nós somos, né? É o que temos para hoje. Né? Verdade. É tão importante, né? Entender nós, seres humanos, nesse momento, né? Entender a importância da prece, que para nós espíritas, né? Os benfeitores espirituais deram explicações maravilhosas lá no capítulo 27 e 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente tem dúvidas, voltemos lá para a gente... Às vezes a gente precisa entender os mecanismos da prece, né? Se bem que na hora do desespero aí a gente age. Mas, então, fica aqui também um lembrete para, né, o pessoal que está quietinho aí, né, absorvendo tudo, que tem bastante informação e vários exemplos também, né, que a espiritualidade, os espíritos codificadores deram, né, trouxeram para a doutrina espírita, né, e respondendo lá as questões de Kardec, colocaram lá no capítulo, especialmente o capítulo 28, né, tem vários, eu vou chamar de modelos de prece, né, para dirigir a nossa mente, como, claro, entender um pouquinho como funciona, né, e então é isso. O senhor citou, doutor Lécio, o livro Capelania Espírita, né? É bem interessante, de repente, deixar para a gente aí onde a gente consegue esse livro, porque eu acho que, não sei, especialmente para nós que estamos aqui na Holanda, né, que o pessoal não tem muito hábito da prece, né? Entender um pouco mais, às vezes até ajuda a gente quando estamos conversando com os nossos irmãos que eles oram sem saber, né? A gente já viu isso. Mas às vezes é bom entender um pouquinho mais. Olha, vocês têm, eu acho que para vocês aí o jeito mais fácil é o e-book. Tem na Amazon, né? Mas se você entrar pela o site da AME Brasil, a Associação Médica Espírita do Brasil, tem a AME Brasil Editora, e lá tem os livros todos publicados pela AME Brasil, e agora a gente está fazendo tudo em e-book. O e-book sai baratinho e não tem transporte. Eu não gosto de ler no computador, mas às vezes é uma oportunidade, é uma opção que fica fácil, até no celular, para você ler rápido, né? Fácil. Então, eu acho que lá você consegue. É só digitar AME Brasil Editora, ou então o próprio Capelania Espírita mesmo, né? Eu anotei aqui, realmente, eu também ler e-book não é pessoalmente não é a minha opção, mas no momento ajuda bastante para nós que estamos aqui longe né? Facilita, porque pelo menos a gente tem o conteúdo, não é? É uma linha, né? Ajuda sim. Ajuda. Então, eu acho... Eu achei aqui, tem no Amazon, 29 e 24, R$29. Na Amazon, no Mercado Livre, na Candeia, que é uma livraria virtual, né? Vocês vão achar lá. Esse livro ficou importante, é bem o que você falou mesmo, né? Ele acaba funcionando como um roteiro que ajuda as pessoas que trabalham em serviços de saúde, ou às vezes para organizar uma capelania mesmo, né? Um centro espírita ou alguém que está perto de um serviço de saúde. Às vezes tem lá o católico, o evangélico e não tem o espírita.
e os espíritas ficam sem assistência, acabam, às vezes, até aproveitando a assistência da capelania católica, porque o capelão mesmo ele sendo, geralmente ele sendo um padre ou um pastor, o capelão mesmo, ele não vai pregar a religião dele lá, ele vai assistir espiritualmente os pacientes. E parte disso é convocar os participantes da linha de pensamento do paciente. Esse que é o mais importante, né? A espiritualidade na medicina, o primeiro ponto é você não violentar a crença do paciente, usar a crença dele em favor dele, né? Usar a fé dele, a espiritualidade dele em favor dele, e não questionar, nem combater, né? Muito pelo contrário. O José Roberto, que é da AME do Espírito Santo, ele é intensivista, e ele conta uma história bem legal. Ele estava com um pacientinho bem mal, o paciente estava sofrendo com muita dificuldade e não tinha prognóstico mais. E o paciente estava ali naquele sofrimento, ele foi conversar com o paciente se tinha alguma coisa que podia ajudar, que ele fosse se sentir melhor, e ele falou que ele queria assistência, ele era da Umbanda, ele era um bandista, e ele queria uma assistência da religião dele. Ele chamou o capelão chamou a referência dele, e foram lá. E indicaram para ele um banho de pipoca, eu nem sabia que tinha isso aí. Então, pipoca mesmo, dessa que a gente come. Aí ele chamou a enfermeira, fizeram uma operação lá, cobriram, fecharam tudo, o pessoal fez o banho de pipoca, e o paciente ficou feliz da vida e desencarnou em paz ali, tranquilo, naquela noite mesmo. Então, você vê a importância que a gente tem, que a gente dá, né? Para mim, banho de pipoca não significa nada. Para ele foi a diferença entre ele desencarnar em paz ou não. Então, é isso que eu falo sempre. Tem que ser o que significa para ele, não para mim, né? Exato. Eu estava aqui pensando que talvez esse livro traga para a gente subsídios para o nosso atendimento fraterno, né? Aqui, talvez, não sei. Precisamos ler, ver a gente pode, né? Mas, Dr. Décio, olha, nós agradecemos imensamente por tudo que foi trazido aqui hoje, né? Para a nossa reflexão, e eu tenho certeza que fez a diferença aqui na nossa tarde hoje, daqui para frente, não é? E eu gostaria, nós iniciamos as nossas lives aqui com uma prece, e a gente encerra também com uma prece. E agora fica o convite, o senhor faria a prece de encerramento, né? Antes de mais nada, quero agradecer também todas as pessoas que estão aqui, que, né, depois a gente compartilha esse link para que eles revejam, ou então, para os que não viram, né, repasse esse link para as pessoas que você ama, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. E já também aqui deixando o convite para o senhor vir outras vezes aqui, né, nos ajudar aqui, termos esse momento de trocas e aprendizado mesmo que a gente tem durante essas lives, né? E com tudo que o senhor tem aí de experiência, e é sempre uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente, o senhor sabe disso, a gente gosta muito e é sempre muito bom esses momentos. Então, se o senhor puder encerrar a nossa live com uma prece, nós agradecemos. Vamos lá, vamos fazer uma prece. A gente não vai louvar, e eu, pelo menos, não estou sentindo nenhuma necessidade de pedir nada agora, agradecer. Agradecer porque a gente está junto, porque os nossos corações estão unidos, porque a gente tem esse horizonte que o Mestre Jesus nos deixou, porque a gente foi unido por esse espírito maravilhoso da doutora Marlene, que funcionou como um farol que nos aglutinou e que nesse momento faz com que a gente possa ter respostas para as nossas dores, respostas para as nossas angústias, respostas para esse momento tão confuso que a gente está vivendo, mas que a amizade, a irmandade, a fraternidade e o pensamento de amor nos ligue sempre, cada vez mais, que a gente seja cada vez mais um só no pensamento, na vontade de crescer, de evoluir e de ser um pouquinho melhor cada dia, nem que seja
muito pouco, mas que a gente ande, que a gente se mova na direção do nosso Pai, do Criador, do Deus Supremo. Então, com esse agradecimento sincero, essa vontade de abraçar e beijar todos, a gente encerra aí sim pedindo ao nosso Mestre Jesus que esse momento se repita no futuro, muitas e muitas outras vezes. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado. doutor Décio. Prazer tê-lo aqui novamente. Tchau, Prazer foi pessoal. meu. Obrigada, por doutor Décio. tudo. Muito obrigada. Coisa é só chamar no WhatsApp, Maria. Tá certo. Tá, obrigada e até a próxima. Um Até bom a dia aí. próxima. Bom almoço daqui a Obrigado. pouco. Até.